Olá Fabrício, tenho uma dúvida muito grande. Tenho 59 anos, sou assistente social, estou há 5 anos fora do mercado. Será que ainda dá para mim? Conversei sexta-feira agora passada com uma profissional e ela trouxe exatamente essa dúvida, tá pessoal? Frustrada com a área, com a profissão, e ela tem participado de vários processos seletivos e o grande questionamento dela é que nesses processos seletivos, em torno de 70% dos candidatos são pessoas jovens, em torno de 25 anos para baixo, tá? E muitas vezes os selecionados têm sido esses profissionais. Ela falou que se sente deslocada e falou que se sente fora já da profissão e queria saber, sinceramente, o que eu achava em relação disso, tá? Pessoal, trabalho então novamente, né, para quem não assistiu os demais vídeos, desde 2003 como assistente social. Tenho atividades na área do empreendedorismo, cargo público, docência, trabalhei com concursos na elaboração de provas, também ministro curso na área de concursos, trabalhei com consultorias, enfim, tudo isso na área do serviço social. Tenho formação em administração e na área da administração trabalho muito com a questão de recrutamento e seleção, é por isso que eu tenho esse domínio dessas competências que são exigidas e é por isso que estou aqui, para tentar compartilhar e contribuir com a sua inserção profissional naquele espaço que você define como objetivo, ok? Essa colega, o que eu compartilhei com ela, tá? Primeiro que eu não iria romantizar o mercado de trabalho, muito bem poderia dizer para ela, não para, segue, o mercado é maravilhoso. Pessoal, a gente sabe que não é, tá? Ele é seletivo e nós estamos numa conjuntura, num contexto que ele está sendo ainda mais seletivo do que outrora foi. Pessoal, as dificuldades de inserção que já existiam estão se acentuando e vão se acentuar ainda mais, tá? Aquela lógica perversa que falamos, né, citando Yamamoto aqui, do mercado que seleciona, que é seletivo, que exclui, aquele mercado de reserva de assistentes sociais que nos últimos anos foi se fomentando e foi se construindo, tudo isso leva a uma ampla e grande concorrência, tá? Falei tudo isso para ela, isso é uma realidade, tá? Então nada de romantizar, a dificuldade existe, o contexto é acirrado e eu critico este contexto, este mundo do trabalho. Ao mesmo tempo eu tenho que construir estratégias para levar e consolidar o serviço social ali, até para mudar esse cenário. Então eu tenho que ocupar espaços onde eu dê respostas do serviço social que valorize nossa profissão e garanta uma autonomia e um destaque neste contexto para começar a tensionar aí mudanças, tá? Eu vou precisar me inserir, aí eu preciso conhecer o mercado e aí eu preciso construir estratégias de inserção aí. E pensando em construir estratégias de inserção, foi que eu conversei com ela, que sim, a idade, pelo que eu percebo, influencia, tá? Mas por que tem influenciado? Não é a idade em si. O que eu tenho percebido é que muitos profissionais, aí não só em relação à faixa etária, tá? Porque tem muitos jovens concluindo a graduação hoje que também não fazem o que eu falarei agora. Planejamento, pessoal. Tá? O planejamento ele é fundamental. Por quê? Principalmente aqui no começo, tá? Primeira etapa do planejamento, autoconhecimento. Eu me conhecendo, eu sabendo minhas fragilidades, eu sabendo no que eu sou bom, eu conhecendo a conjuntura, eu vendo as oportunidades, tá? E as ameaças também, eu consigo traçar um plano para chegar onde eu quero chegar, considerando essas variáveis. E principalmente qualificando a mim profissional. O que falta muito, pessoal, e aí essa colega ela até trouxe que ela se identificava com essa questão, é uma falta de planejamento e uma falta de autoqualificação, principalmente em relação a competências para ocupar esses espaços. Ela então me disse, então se deu conta de que ela tem participado em muitos processos seletivos daquela forma muito passiva, tá? Que existia antigamente. Qual é a forma passiva? Eu monto o meu currículo aqui, eu encaminho, sou chamado, vou lá, participo e não sou chamado. Não é chamado, não será, pessoal, pés no chão, tá? Porque essas organizações estão solicitando e exigindo competências
que muitas vezes nós não desenvolvemos na nossa formação acadêmica, nem sabemos que existe depois, e aí vamos participando e pipocando de seleção em seleção e não atendendo, porque nem sabemos que temos, e aí não sabendo que existe aquelas competências, sequer desenvolvemos. Ok? Idade pode influenciar, pessoal, pode, tá? Mas eu já tenho relatos de vários profissionais acima de 55 anos, tá? Que participaram de processos seletivos e pela experiência ocupam hoje cargos de liderança enquanto assistentes sociais em diferentes organizações com todo o destaque e fazendo acontecer a profissão lá dentro. Existem muitos espaços que valorizam essa experiência e essa trajetória, desde que esse profissional tenha se preparado e tenha desenvolvido as suas competências. Se você tem as competências desenvolvidas, tá? Que elas são definidas numa gestão de carreira, se você tem estratégias muito bem elaboradas, se você tem uma avaliação de desempenho constantemente para ver se você está colocando em prática a busca ou a qualificação desses gaps das competências, se isso está muito claro, se teus ativos estão sendo cada vez mais desenvolvidos, se está claro para você qual é os teus pontos fortes que você pode de fato contribuir, e se você tem movimento, se você está aparecendo, network, tudo aquilo que a gente já falou em outros momentos, você vai se inserir, indiferente da questão de faixa etária. Não é pela idade que você não se insere, tá, pessoal? Embora ela possa influenciar em alguns espaços. E muitas vezes influencia porque aquele que seleciona já tem um preconceito de que talvez esse profissional não tenha desenvolvido competências ou não esteja se ambientando numa postura ativa como o mercado contemporâneo exige. Agora, se chega lá e chega com essas competências, chega com essa postura e com esse conhecimento do que essas organizações querem e eu já tenho aquilo desenvolvido, eu vou estar concorrendo de igual para igual com outros profissionais, indiferente de faixa etária. Novamente, não estou romantizando e nem trabalhando aqui numa motivação barata, tá, pessoal? É concreto, é dado. Se eu tenho minha trajetória muito bem planejada, se eu penso na gestão da minha carreira, se eu me qualifico para isso e invisto em minhas competências, eu estarei concorrendo tal e qual naquele cargo para o qual me preparei. O problema é que muitas vezes nós não nos preparamos, sequer sabemos quais são as competências exigidas para aquele cargo, sequer sabemos quais competências temos e aí dificilmente nos inseriremos. 70% dos profissionais estão nessa condição, 30% estão se preparando. Fica tranquilo, num lugar aí de 10 pessoas, tem 3 ali que de fato estão investindo em carreira. Tomara a partir de agora seja você. E esse é o meu desejo, porque com certeza se você está aqui, está assistindo esse vídeo, é porque você tem todo o interesse de consolidar serviço social, consolidar a sua trajetória profissional, ser valorizado e fazer o serviço social se valorizar nesse contexto contemporâneo. Abração, pessoal, não parem, não desistam, sigam qualificando, sigam se conhecendo, sigam gerindo a sua carreira, sigam avaliando a avaliação de desempenho, não esqueçam disso, e sigam cada vez mais atendendo e dando respostas que garantam a efetivação do nosso projeto ético-político neste cenário contemporâneo que estamos aí vivenciando.